nesse sentido, nós vamos então agora para o segundo bloco, que a proposta é a gente dialogar exatamente sobre cidades inclusivas, o papel da Caixa, desafios e potencialidades. Para falar sobre esse tema, nós convidamos dois dos maiores urbanistas do Brasil, cuja produção acadêmica, trabalho e militância, obrigada, querida, trabalho e militância sempre foram guiados pela busca da igualdade e da justiça social. Hermínia Maricato e Nabil Bonduque. E ainda teremos nesse bloco também o economista Clóvis Correia, que vai nos falar da execução dessas políticas que exigem recursos, assim como o nosso Fundo de Garantia, que é gerido pela Caixa. Então, a gente já está te convidando assim, para vir para a mesa. O Nabil é arquiteto, é urbanista, é professor titular de planejamento de urbano da FAO-USP, foi professor visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em São Paulo, Nabil foi superintendente de habitação popular entre 1989 e 92, na gestão de Luiz Erundina, e relator do Plano Diretor Estratégico de 2002 e 2014. Foi também secretário de Cultura de 2015 a 2016 e vereador entre 2001 e 2004 e 2013 e 2016. Tem mais ainda, Nabil? No governo federal, foi secretário de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente entre 2011 e 2012 e coordenador técnico de consultoria que elaborou o Plano Nacional de Habitação de 2007 a 2009. Consultor em política habitacional e urbana. É autor de 13 livros, entre os quais Origem da Habitação Social no Brasil, de 98, Intervenções Urbanas em Centros Históricos, de 2012, Pioneiros da Habitação Social, Prêmio Jabuti de 2015, na categoria Arquitetura e Urbanismo. E a Luta pela Reforma Urbana do Brasil, de 2018. É colunista do jornal Folha de São Paulo e da Rádio USP. Muito obrigado pela presença, Nabil. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar aqui a Fernanda, né, que a gente conhece muito do trabalho que ela fez. Cumprimentar também todos os funcionários da Caixa, né, a Rita, a Márcia, que, né, me fez o convite, né, e a Eleonora, que é nossa companheira aí em muitas jornadas, presidente da nossa Federação Nacional dos Arquitetos. Bom, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês fiz questão até de vir aqui a Brasília, porque eu entendo que a Caixa tem um papel muito importante na retomada de uma política urbana e uma política de habitação no Brasil, que a gente espera que a partir do ano que vem aconteça. Eu coordeno na Fundação Perseu Abramo, né, não está no meu currículo, né, essa parte, mas eu coordeno na Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, de pesquisa, de estudos, o grupo de acompanhamento de políticas públicas de cidades. A Eleonora também faz parte, muitos outros companheiros fazem parte desse grupo, desse núcleo, que teve, né, como trabalho nos últimos 2 anos, debater a necessidade da gente retomar, reconstruir programas voltados à transformação das cidades brasileiras, no âmbito da necessidade de reconstruir o Estado brasileiro. Então, eu começo falando sobre isso, né, porque reconstruir e aperfeiçoar, porque não é simplesmente reconstruir, nós precisamos avançar em relação àquilo que a gente teve, é absolutamente fundamental para enfrentar os gravíssimos problemas que o Brasil enfrenta. O Brasil enfrenta problemas seríssimos e nos últimos 6 anos, 7 anos, nós tivemos retrocessos enormes em todas as áreas, né? Recentemente saiu a pesquisa, um estudo sobre a fome, né, no Brasil, e nós tínhamos saído no mapa da fome, voltamos, e hoje temos 33 milhões de pessoas que estão no mapa da fome e quase 50% de pessoas do país que têm algum tipo de problema de alimentação, de segurança alimentar. Esse é apenas uma ponta de um iceberg muito grande, que foi agravado pelas políticas governamentais, né, foi agravado pela pandemia, e agora nós temos aí eu diria até a obrigação, né, de retomar. E a Caixa tem um papel importante nisso, né? Estava ouvindo aqui a Rita, né? Estava falando um pouco, né, desse papel
né, do papel da Caixa, do papel das empresas públicas. O papel do Estado, de uma maneira geral, ele é fundamental para que a gente possa sair dessa situação que nós vivemos, um país com enormes riquezas, que vem sendo devastado de diferentes maneiras, explorado pelo crime organizado, eu vou chamar assim, né? Porque o que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, com o desmatamento ilegal, com o garimpo ilegal, com o que nós acabamos de ver semana passada, a pesca ilegal, que inclusive assassinou, né, um jornalista e um ambientalista, né? Isso é crime organizado que está sendo patrocinado no país, certo? Patrocinado por autoridades que são omissas, né, em relação a esses aspectos que, de certa forma, significam uma depredação do país, né? Então, eu estou dando aqui um exemplo, mas se nós andarmos, por exemplo, né, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de andar no centro de São Paulo nos últimos 2 anos, né? O centro de São Paulo virou um acampamento de sem-tetos, né? É impressionante a quantidade de pessoas morando na rua, né? E falo isso para começar o nosso tema aqui, que é o tema da habitação e da necessidade de nós retomarmos os programas habitacionais. É claro que a quantidade de pessoas morando na rua em São Paulo é pequena, né, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista relativo em relação às nossas necessidades habitacionais, né? As pesquisas falam os levantamentos que a Prefeitura fez falam em 35 mil pessoas, provavelmente é mais do que isso, mas mesmo sendo o dobro disso, né, quantitativamente é um número relativamente pequeno perante o tamanho do país e o tamanho das nossas necessidades habitacionais. Mas ele expressa, né, o fato de ter tanta gente naquela condição, expressa a falta de preocupação dos atuais governos, dos 3 níveis de governo, com o problema social. E vai se expressar, então, né, na magnitude muito maior do déficit habitacional brasileiro, né, que eu prefiro chamar aqui, eu vou rapidamente tentar situar o problema para depois a gente poder avançar um pouco em termos de grandes desafios, que é o déficit acumulado, né, o último levantamento feito a partir das PNADs, porque nós não tivemos censo, né, isso faz parte da degradação do Estado brasileiro, então não temos censo, devemos ter tido censo em 2020, 2021, vamos assim, no mínimo, né, em 2021, seria atraso, seria romper uma série histórica de censos a cada 10 anos. Não temos censo, então nós temos o levantamento de 2019 de uma PNAD, que é uma PNAD que é, né, com menos capacidade de captar o problema, um déficit habitacional de 5.800.000 unidades habitacionais. Mas eu quero chamar a atenção ao seguinte, quando se fala de déficit habitacional, a gente muitas vezes corre num erro, né? Porque a gente fica pensando que, bom, então nós vamos produzir 6 milhões de unidades habitacionais, mais ou menos o que o Minha Casa Minha Vida produziu, né? Produziu um pouco menos que isso, mas não muito menos que isso, né? E aí a gente fala assim, bom, talvez não seja tão difícil construir 5 milhões de unidades habitacionais no Brasil. O problema é que o déficit habitacional, esse número de déficit habitacional, além de ele ser subdimensionado, né, pelas dificuldades do levantamento de dados, que nós não temos um bom levantamento de dados no país para detectar a deficiência habitacional, nós temos que sempre pensar no problema habitacional como um problema dinâmico. Todos os dias estão se formando novas famílias. Todos os dias tem pessoas migrando de uma cidade, onde às vezes até tem uma moradia, por exemplo, no campo, vindo para cidades onde não tem moradia. E, portanto, né, isso é o que nós chamamos do déficit da demanda demográfica, né? E a necessidade habitacional ela é formada pelo menos por esses 2 grandes componentes, né? O déficit habitacional e a demanda demográfica. Os estudos que foram feitos, a pedido ainda do Ministério da Cidade, quando ele existia, porque ele também foi devastado, né, nesse turbilhão que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, detectou que o Brasil, até 2040, né, de 2020 a 2040, vai ter 15 milhões de novas famílias se formando. Ou seja, a nossa necessidade habitacional até 2040 não é 5.800 unidades habitacionais,
mas melhor esse aqui. Mas são quase 20 milhões de unidades habitacionais, certo? Isso significa uma necessidade de produção, se a gente quisesse chegar em 2040, portanto, daqui a 18 anos, né, com essa questão equacionada, significaria que nós vamos produzir aproximadamente 1 milhão de unidades habitacionais por ano. De unidades novas, porque eu não estou falando aqui do déficit qualitativo, ou seja, daquelas pessoas que moram numa favela, que moram no loteamento irregular, que, portanto, até tem uma casa que no censo aparece como uma casa própria, porque ele é proprietário daquela casa, né, ou pelo menos é posseiro daquela casa, se declara como proprietário, e que tem deficiências habitacionais, deficiências de infraestrutura, deficiências de cobertura, de paredes, né, que eventualmente pode até estar numa área de risco, porque quando o censo faz um levantamento, ele não faz um levantamento preciso identificando as áreas de risco. Então, nós temos no Brasil, primeiro, por volta de 5 milhões de pessoas que moram em favelas, 5 milhões que precisariam ter projetos de urbanização que também vão gerar necessidades habitacionais, porque a experiência que existe dos programas de urbanização de favela mostram que, para fazer uma boa urbanização de uma favela, por volta de 30% das famílias precisam ser realocadas para novas áreas. Então, isso significa que nós temos uma demanda não só de urbanização, não só de qualificação, como temos uma demanda de novas unidades em função disso. Sem contar as deficiências de saneamento, né? O déficit de saneamento no país é enorme, né? De rede e de tratamento, principalmente, né? E os déficits de todo tipo de deficiência, inclusive de irregularidade fundiária, que é fortíssima no país. Tudo isso significa, né, que nós temos aí um enorme desafio. Esse desafio foi enfrentado nos governos pós-democratização. Para não falar assim muito, pós-democratização, nós tivemos vários programas habitacionais que foram desenvolvidos, né, importantes, alguns deles importantes. Mas, principalmente, a partir da criação do Ministério da Cidade, né, nós vamos ter programas mais efetivos que olham para a complexidade desse tema, ou seja, que olham para esse problema como um todo, identificando, portanto, formas de enfrentar esse problema que sejam adequadas para o país, né? Porque os programas habitacionais anteriores, desde a época né, eu tenho um estudo que, né, desses livros que, né, quando foi lido meu currículo, né, Origem da Habitação Social e Pioneiros da Habitação Social, eu estudei todas as políticas habitacionais do Brasil desde o começo do século XX. E nós tivemos momentos importantes de produção habitacional, como foi o período da ditadura militar com o BNH, certo? Onde o BNH, que, né, a Caixa herdou o BNH, de certa forma, herdou com perdas, é bom dizer, né? Porque o BNH ele tinha uma capacidade de pensar o problema da habitação com muito mais especificidade do que a Caixa, né? Mas, de qualquer maneira, a Caixa conseguiu agregar e dar continuidade à experiência do BNH. Naquele período, se produziu 4.200.000 unidades, se financiou, né, 4.200 unidades habitacionais, só se atendeu aquelas pessoas que tinham capacidade de pagamento, certo? Aquelas que tinham, portanto, renda para poder pagar a unidade habitacional, né? E isso só vai ser superado efetivamente no governo Lula, quando se cria programas efetivos de subsídio habitacional, né? Então, o subsídio habitacional, ele criou a condição de poder atender a parcela da população que não consegue acessar uma moradia através dos mecanismos de financiamento de mercado e dos próprios financiamentos que a Caixa, né, já desde que ela herdou o BNH, ela se tornou a principal instituição de financiamento habitacional no país, né? Mas o que teve de novo foi o subsídio, né? Nós tivemos apenas no período de 2009 a 2016, por volta de 110 bilhões de reais de subsídio, dos quais 80% vieram do AGU, aliás, desculpe, 80 milhões vieram do AGU e 30 bilhões, estou falando em bilhões, né? 30 bilhões vieram do AGU e 30 bilhões vieram dos subsídios internos do próprio FGTS, né? Porque o FGTS, que é um fundo fundamental, extremamente importante, como já foi falado aqui, né, está sendo dilapidado, né, pelo governo, ele, em função de uma série de
né, de recursos inativos que renderam dentro do fundo, né, conseguia também, e consegue até hoje, né, garantir um subsídio importante para a produção habitacional e para atender, né, a faixa de renda que não teria capacidade de acessar o financiamento. Então, essa é apenas uma parte, eu não vou me estender, porque eu tenho só 25 minutos, né? Então, não vou me estender, mas se a gente for ver em saneamento, se a gente for ver a questão que hoje é gravíssima dos programas para enfrentar o problema de risco em assentamentos precários, né, que geram os grandes desastres naturais, se a gente for para a área de mobilidade, com o PAC de mobilidade, nós vamos verificar que nesse período, esse período de 13 anos, em que as cidades tiveram prioridade nos investimentos federais, nós avançamos muito, sem ter conseguido, né, e é importante dizer, sem ter conseguido equacionar esses problemas. Esses problemas exigem tempo para serem enfrentados e exigem estratégias que, evidentemente, a experiência vai mostrando a necessidade de aperfeiçoamento, né? Portanto, nós tivemos, vamos dizer assim, estamos tendo um período de enorme paralisação e retrocesso nesses programas. O programa, por exemplo, né, o programa hoje chamado Casa Verde e Amarela, mas que é o herdeiro do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né, que é destinado para a população de até R$ 1.800 de renda, que é onde se concentra 70% do déficit habitacional, está praticamente paralisado, né? Os programas voltados para priorizar uma mobilidade destinada para o transporte coletivo, praticamente está paralisado, né? Os programas de saneamento que investiam para poder garantir a universalização do saneamento também praticamente hoje estão paralisados e, neste caso, né, uma política de privatização, né, do sistema de saneamento que talvez até consiga ampliar um pouco o atendimento às redes de água e de esgoto, onde elas não têm, mas não vai conseguir beneficiar aquela população que não tem renda para pagar o serviço, né? E principalmente não vai conseguir atender aquelas famílias que moram em assentamentos precários, aonde a colocação do esgoto, né, do serviço de saneamento, dependem também da urbanização, né? Porque esses problemas são integrados. O problema da habitação, dos assentamentos precários, saneamento, da mobilidade, são problemas que não podem ser tratados de maneira setorial, né? E nesse sentido, inclusive, nós temos discutido no NAP a necessidade da integração desses programas, né? Ou seja, ter uma política muito mais integrada do que aquela que, inclusive, se teve nos 13 anos do governo Lula e Dilma, de forma a conseguir, né, enfrentar esses problemas na sua totalidade. Por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, é evidente, né, isso já foi registrado em muitos levantamentos e pesquisa, de que a grande parte dos conjuntos, pela mecânica do processo, né, de operação do programa, foram construídos em áreas que geraram, né, áreas periféricas, distantes dos locais de trabalho das pessoas, distantes da malha urbana, e que vão repicar depois no problema de mobilidade, que é como levar aquela população que está morando fora das áreas urbanas para os locais de trabalho, né? Portanto, né, e hoje o sistema de transporte coletivo no país vive uma crise que vai muito além da falta de um financiamento federal para programas de mobilidade. A crise hoje do sistema de transporte coletivo e de financiamento do sistema. O custo do sistema supera em muito a capacidade de pagamento da tarifa, né, o que também exige uma mudança do sistema de financiamento desses programas. Bom, tudo isso nos aponta, então, a necessidade de retomar políticas que foram deixadas de lado e aperfeiçoar essas políticas. E foi nesse sentido que o NAP Cidade trabalhou nesse período, pensando aí uma intervenção em 4 grandes eixos. 4 grandes eixos que são 2 que eu poderia chamar de finalísticos, né? Ou seja, que destina a levar benefícios para a população de uma maneira geral e para a sociedade, e 2 que são, que a gente poderia chamar de meios, né? Porque nós vamos chegar a esse objetivo final sem passar, né, por uma estrutura de gestão, de governança, e aí entra a Caixa, que permita, né, viabilizar esses programas. Então, quais são esses 2 grandes eixos finalísticos? O primeiro deles
é um eixo de redução das desigualdades e garantia do direito à cidade. Ou seja, um eixo que vai trabalhar na perspectiva de, em primeiro lugar, enfrentar o problema da cidade que não é cidade, né? Das áreas urbanas que foram loteadas, que foram ocupadas, sem atender às condições básicas do que a gente chamaria de direito à cidade, ou seja, sem direito ao saneamento, sem condição de mobilidade adequada, com problemas de áreas de risco, com problemas ambientais, por exemplo, com ocupação de fundos de vale, de encostas, com carência de equipamentos sociais e áreas verdes, né? Portanto, um desafio enorme que nós temos hoje no país é transformar estas áreas naquilo que a gente chama em cidade, ou seja, garantindo aos seus moradores o direito à cidade. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande eixo, um pilar importante de um programa de reconstrução das cidades brasileiras. Grande parte desses assentamentos, hoje, tem algumas questões que são muito contemporâneas. É só a gente ver o que aconteceu nesse ano no sul da Bahia, né, na zona serrana de Petrópolis, na zona do Rio de Janeiro, Recife agora semana passada, né, Alagoas, tá certo? Então o problema, né, dos riscos e a necessidade de fazer o que a gente chamaria da adaptação e mitigação das cidades para enfrentar os eventos extremos gerados pela mudança climática. E esse tema ele vai se relacionar com o segundo grande eixo, né? Eu vou voltar ao primeiro tema, mas eu vou falar do segundo para fazer essa ponte, né? Porque o segundo grande eixo que nós temos no nosso programa é o eixo da transição ecológica da cidade e enfrentamento da emergência climática. Então, sobre esse outro guarda-chuva, tem uma série de questões ligadas à cidade. Uma delas é essa, que está exatamente na interface entre os dois programas, porque ao mesmo tempo que nós vamos adaptar as cidades para enfrentar os problemas dos eventos extremos, nós estamos também reduzindo a desigualdade, né, retirando, né, destas áreas de risco ou adaptando, né, a cidade, as áreas vulneráveis para enfrentar os eventos extremos. Eu queria aqui fazer uma reflexão apenas sobre a necessidade de repensar esse tema como um todo, né? Por quê? Porque os eventos extremos, as mudanças climáticas estão gerando eventos extremos que são desconhecidos, que são novos. Então, vira e mexe, a gente vê assim, pela primeira vez em 100 anos aconteceu tal coisa, uma chuva com essa intensidade, né? Ou determinados processos. Então, veja, a gente hoje não pode trabalhar com a questão de risco, né, simplesmente achando assim com a experiência do passado, né? Nós temos que ser muito mais rigorosos. Eu estava ontem conversando com um companheiro que trabalha, especialista sobre esse tema, e ele estava dizendo o seguinte: em Franco da Rocha, ele falou assim, eu estou me sentindo culpado. Ele é um geólogo que teve na origem de toda a identificação de área de risco. Ele falou, estou me sentindo culpado, porque eu fiz a avaliação do morro que despencou em Franco da Rocha, e nós colocamos como risco 2. Risco 2 é o risco tolerável, certo? Não é de risco extremo, aquele risco que tem que ser retirado imediatamente. Só que, né, que houve o rompimento que houve ali naquele morro, né, foi inusitado. Então, isso mostra a gravidade da situação que nós estamos vivendo em função dos eventos extremos. E a necessidade, então, né, de sermos muito mais rigorosos na análise dessas situações do que fomos no passado, né? E isso vai se acelerar. Então, áreas que não eram inundáveis podem passar a ser inundáveis. Áreas que não despecariam em condições, vamos assim chamar, não normais, mas condições excepcionais, mas no passado, hoje, elas despencam, né? Então aí está um desafio enorme, né? Bom, nessa linha ainda, voltando para a questão da redução das desigualdades, nós temos esse déficit habitacional enorme para enfrentar, com um problema que não basta, e isso é muito importante, por isso que eu digo que nós temos que aperfeiçoar a nossa experiência recente, não basta simplesmente a produção habitacional, né? Vamos produzir, então, 1 milhão de casas por ano, né? Por exemplo. Nós precisamos saber aonde vamos produzir essas casas e quais são as políticas fundiárias e políticas urbanas
que permitam que nós produzimos habitação sem gerar um processo de valorização e de especulação com a terra, que, de certa forma, torna, inclusive, a resolução do problema, no futuro, mais difícil, né? Portanto, né, é muito importante a gente ter claro que, sem uma política fundiária, que é, em grande parte, aliás, inteiramente responsabilidade dos municípios, eu digo inteiramente porque o nosso Estatuto da Cidade foi um grande avanço, um avanço conquistado a partir da Constituição de 88, né, e depois aprovado em 2001, o Estatuto da Cidade permite, ele autoriza os municípios a utilizar certos instrumentos, mas quem aplica os instrumentos é o município e é através dos planos diretores que esses instrumentos podem ser aplicados. Então, isso torna a questão da habitação muito complexa, porque ela não é uma questão meramente do governo federal, é uma questão que envolve uma articulação federativa que vá no mesmo sentido, e é papel do governo federal induzir os municípios a Está acabando meu tempo? Não. Tá. Nós precisamos, né, entender que o Brasil é um país muito grande, é um país muito complexo, é um país com muita diversidade, com muitos biomas e com uma rede urbana muito complexa. Então, como ele leu aqui no meu currículo, eu coordenei o Plano Nacional de Habitação, coordenei a consultoria técnica, né, do Plano Nacional de Habitação. No Plano Nacional de Habitação, nós estabelecemos uma tipologia de municípios, né, e trabalhamos na perspectiva de que nós precisávamos ter programas específicos e diferenciados dependendo do tipo de município. E eu acrescentaria, dependendo da região, dependendo do bioma, dependendo dos recursos naturais que estão ali presentes. Então, uma retomada de um programa habitacional, hoje, ele implicaria necessariamente em a gente poder incorporar essa diversidade de nossos programas. E aí, quando eu digo a importância da Caixa, né, quer dizer, a Caixa é uma instituição que tem uma certa centralização, certo? Mas que ela precisa também, né, nos seus regulamentos, da sua atuação, na maneira como aprova os projetos, ela precisa incorporar essa diversidade para que a gente possa, inclusive, encontrar soluções que às vezes são mais baratas e mais adequadas e que vão responder melhor às necessidades de certas regiões do país do que soluções que sejam muito uniformes. Então, por exemplo, na minha experiência recente aqui, eu fiz uma consultoria em Alagoas para uma política estadual de habitação, né, e a gente visita o interior do Alagoas, e a quantidade de projetos do Minha Casa Minha Vida no interior do Alagoas é enorme, né? Então, os empresários de lá, por exemplo, se gabam dizendo o seguinte: nós resolvemos o problema da habitação no interior do Alagoas. O problema na capital, né, nós temos vários problemas de habitação, como, por exemplo, as grotas, os grandes assentamentos precários, etc. Mas, né, se produziu muitíssimo, né? Você pega os números, realmente são elevados. Só que eu visitei alguns conjuntos que realmente me deixou muito preocupado, porque municípios pequenos, conjuntos muito grandes, 800 unidades, né? Um deles, por exemplo, é um conjunto que, se não me engano, está na cidade, agora não vou me lembrar o nome, 800 unidades, metade do conjunto interditado, metade do conjunto interditado por problemas construtivos, o conjunto fica separado da cidade por
alguns quilômetros, tá certo? E dentro da cidade nós temos vários problemas de saneamento, certo? Muito provavelmente os recursos investidos, né, naquele conjunto, né, de casas prontas, se tivesse sido alocado naquele município, poderia ter gerado uma produção habitacional, né, mas talvez até mais adequada para a realidade daquela região, e poderia ter enfrentado outros problemas, por exemplo, de saneamento que a cidade apresenta, né? Então, isso exige, claro, por um lado, um município que tenha a capacidade de analisar seus problemas e identificar onde deve ser investido, e também uma flexibilidade dos programas nacionais para que possa atender essas realidades. Então, não sei se vai mas ele é um eixo que exige esse cuidado, e acho que a Caixa tem um papel absolutamente fundamental no apoio, na identificação e também na aprovação dos projetos adequados para cada uma das regiões. O segundo eixo, ele é um eixo muito importante. Eu sempre digo o seguinte: esse primeiro eixo da redução das desigualdades é uma questão que o Brasil tinha que ter resolvido no século XX, né? Garantir uma universalização do saneamento, garantir uma habitação digna para cada pessoa, né? Ter garantido um sistema de mobilidade por transporte coletivo adequado, né? São problemas do século XX, né? Que foi o século em que nós tivemos um grande processo de urbanização do país. O Brasil saiu de um país basicamente agrícola na metade do século XX e chegou no final do século XX com mais de quase 80% da população vivendo em cidades. Bom, não conseguimos enfrentar esse problema do século XX, né? Não conseguimos enfrentar ele no momento que isso, né? Não podemos resolver, equacionar ele no momento em que houve investimentos que poderia ter chegado lá, que tivesse continuidade, talvez pudesse ter conseguido atender, mas hoje nós temos uma outra camada de problemas, que são os desafios do século XXI, que é o problema ambiental, que é o problema da emergência climática, né? Então, esse é o segundo grande eixo da nossa proposta. Eu já falei aqui da questão da adaptação e mitigação dos eventos extremos, né, nas cidades, mas nós temos mais algumas importantes áreas de intervenção. Uma delas é a da descarbonização e a transição energética na mobilidade, né? Aliás, na cidade, o maior, quem mais contribui, né, em termos de emissão de gases de efeito estufa é a mobilidade. Por volta de 60%, 65% da emissão de gases de efeito estufa nas cidades vem da mobilidade. E nós temos, né, por um lado, uma mobilidade que, desde daquela época que eu falei agora há pouco, desde os anos 50, prioriza o transporte individual. É só a gente ver aqui em Brasília, né? A prioridade de Brasília é o símbolo, né, dessa urbanização do século XX, né, do projeto desenvolvimentista do Brasil. E, em primeiro lugar, a prioridade para o automóvel. O automóvel ocupa e emite, em relação a passageiros, ocupa o espaço viário e emite CO2 em relação ao número de passageiros por volta de 8 ou 9 vezes mais do que o transporte coletivo, né? Portanto, né, é um grande responsável por isso. E, em segundo lugar, nós temos um sistema de transporte coletivo que ainda está baseado em combustíveis fósseis, que, por sua vez, gera também uma grande emissão de CO2. Então, né, o primeiro desafio é esse: fazer a mudança da nossa matriz energética na mobilidade e a transição do transporte individual por automóveis para uma transição para o transporte coletivo e mobilidade ativa. Isso não significa dizer que não vai ter mais automóvel, certo? O automóvel, em certas circunstâncias, ele é necessário. Só que nós temos que racionalizar o uso do automóvel de modo a fazer com que a gente possa ter uma opção, né, das pessoas possam optar por transporte coletivo ou optar por andar a pé, né? Coisa que é quase, né? É claro que entre uma superquadra e outra do mesmo lado é muito fácil a gente fazer isso aqui em Brasília, mas se você precisar cruzar o eixão, certo? Você sujeita ou a ser atropelado, como, né, a gente vê aí algumas pessoas se aventurando, ou corre o risco de ser assaltado num túnel, né? Isso porque a prioridade para o pedestre, a prioridade para a mobilidade ativa, ela é muito pequena na nossa cidade. Então, esse é um grande eixo. Outro grande eixo é
a questão da descarbonização da construção civil, né? Então, é um eixo importante que está ligado a todo o processo construtivo da construção civil. Dentre dele, a necessidade de, né, fazer a transição energética das habitações e, particularmente, naquilo que cabe especificamente aos programas habitacionais, a habitação de interesse social, que deveria, né, quase colocar uma condição para os financiamentos habitacionais que se utilizasse, que tivesse uma racionalização energética, o uso de energia solar, né, e outras, vamos dizer assim, outras soluções de construção sustentável para poder, então, né, contribuir, né, para essa transição ecológica, que passa por uma série de outros temas de ambiente urbano, na urbanização das cidades, muitas delas que ficam a cargo dos municípios. Qual a importância, né? O terceiro e o quarto eixo são dois eixos que lidam com a questão da governança, né? E aí, então, eu vou finalizar aqui a minha fala falando sobre eles, né? Na governança, nós temos a necessidade, em primeiro lugar, reconstituir um ministério que pensa a questão das cidades e coloca a questão da inclusão, né, social, a inclusão urbana, socio-territorial, como um dos seus principais eixos, né, como eu já falei aqui. Então, que pode ser, né, podemos, né, recuperar, né, o chamado Ministério da Cidade, mas a ideia que está hoje muito clara para nós, que temos discutido esse tema, que a questão não é simplesmente cidade, certo? Que nós temos que pensar o território de uma maneira mais ampla. Até porque nós temos problemas, embora a população rural ela venha caindo no país, ainda são 15% de população que vive na zona rural, né? E nós temos problemas gravíssimos, que a gente chama de urbanos, mas na verdade são problemas das pessoas, né? O saneamento, a habitação, né? Nós tivemos, inclusive, um programa importante, né, de habitação rural, né, dentro do Minha Casa Minha Vida, né? E a questão do saneamento rural é muito importante, e nós temos que pensar o território, né? Porque cada vez mais foi um certo equívoco na política adotada, eu posso dizer nosso, né? Porque eu participei da formulação da política nacional, depois do plano, né? Que é tratar todos os municípios da mesma maneira, certo? A ideia do Ministério da Cidade teve muito esse equívoco, né? Quando nós temos uma rede urbana, que você vai de São Paulo com 12 milhões de habitantes, Rio de Janeiro com 7 milhões de habitantes, até 4 mil municípios com menos de 20 mil habitantes, que não têm capacidade de poder ter uma gestão urbana especializada em habitação, em saneamento, em mobilidade, né, com pessoal técnico habilitado para poder desenvolver. Então, nós, por exemplo, eu acho que até a Caixa né, teve que acompanhar esse processo, né, nós estava instituída a obrigatoriedade de todos os municípios do país fazer um plano local de habitação, certo? Enquanto teria muito mais sentido, né, a gente pensar em planos regionais de habitação, né, com apoio técnico regional, né, fixado na região, com participação do Estado, né, então são questões que nós precisamos trabalhar, que vão além das cidades estrito senso, né, que pensam um pouco essa articulação, né, de território, então isso para dizer que o Ministério pode até ter o nome de Ministério das Cidades, né, ou um outro nome qualquer, mas que esteja focado em enfrentar esses problemas, né? A segunda questão importante, eu já falei aqui, né, um ministério que trate essas questões de maneira integrada e não segmentada, que a nossa tradição é trabalhar isso de maneira segmentada, né? Inclusive a Caixa, né, tinha uma diretoria de habitação e uma diretoria de governo, né, diretoria de habitação que trata dos assuntos de habitação, de governo trata de outros temas que também alguns deles são muito também ligados à habitação, e a habitação são ligados a ele também. Então, né, pensar isso de maneira mais articulada é absolutamente fundamental, né? Terceiro lugar, trabalhar com a ideia de um sistema que articule federativamente as três instâncias. Isso foi, de alguma maneira, começado a ser implementado com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, mas isso precisa ser muito mais além, né, além disso, porque nós temos aí um problema central, que é o problema de definir claramente o papel e a competência de cada nível de governo
e o governo federal, através dos seus programas, induzir determinadas transformações que os municípios precisam realizar, e os estados também. Então, tem um papel sempre de coordenação desse sistema, né, fazendo com que os vários níveis federativos, inclusive com a possibilidade da criação dos consórcios, né, que viabiliza, então, de maneira mais adequada essa articulação regional dos municípios, poder avançar no sentido de ter uma governança mais adequada. E, finalmente, dentro desse sistema, né, o fortalecimento, a recuperação da capacidade de operação da Caixa cumpre um papel fundamental, né? A Caixa é praticamente a única instituição que hoje tem uma capilaridade para poder trabalhar no conjunto do país, no conjunto da cidade. Então, é claro que as políticas têm que ser definidas no âmbito do governo, no âmbito do Ministério, né? As políticas, né, e têm que ser pactuadas de maneira participativa, como eu vou falar em seguida. Mas a capacidade da Caixa operar é absolutamente indiscutível e é necessária. Dificilmente nós conseguiríamos implementar programas de grande magnitude no país sem o papel da Caixa, e daí a importância da Caixa dentro desse sistema que eu estou, né, me referindo aqui. Obviamente, a Caixa também tem que ter flexibilidade na sua forma de atuar, na sua forma de analisar os projetos, na sua forma de poder olhar, né, os diferentes problemas. Precisa, né, eu acho que, né, aqui falo, conversando com vocês, né, existe uma certa, né, e há uma reclamação muito grande para os movimentos sociais, de municípios, né, uma reclamação muito grande de que a Caixa é muito inflexível em relação a determinadas normas que estabelece, né? Então, né, isso é uma discussão que é importante vocês fazerem, porque ela é essencial, né, num processo de retomada dos investimentos e de retomada, né, num papel ativo do governo na implementação de políticas urbanas. Bom, e finalmente o quarto eixo, que é o eixo da participação. Agora esgotou meu tempo, né? Então, né, mas não poderia deixar de falar, quer dizer, a questão da participação, com autonomia dos movimentos sociais, com autonomia de todos os setores, porque eu acho, a minha experiência como gestor público mostra que quanto maior é a participação dos inúmeros segmentos que atuam na área, quando digo segmentos, não são só os movimentos sociais, o movimento social, a universidade, no caso de programas nacionais dos municípios e dos estados, né? Quanto mais se ouve, certo? Quanto mais se estabelece diálogos de interlocução, melhor são desenhados os programas e é realizada a intervenção, tá certo? Então, é claro que isso exige tempo, né? E eu finalizo falando, né, em relação a isso. Nós estamos numa saia justa, né? O termo saia justa é bom para falar disso, né? Por quê? Porque um novo governo, necessariamente, precisa dar respostas rápidas, precisa poder executar e mostrar que veio, né? Não pode demorar 6 anos para formular um programa massivo de produção habitacional, certo? Por outro lado, tá certo? Não pode repetir fórmulas prontas e fazer aquilo que é mais fácil, né? Mobilizando, né? Deixando muitas vezes para o setor privado definir aonde vão ser produzidos os conjuntos, né? Muitas vezes atropelando o planejamento dos municípios para poder encaixar aquilo que se quer fazer no município. Então, essa questão da participação é muito importante, né? E é muito importante que a gente possa ter uma capacidade de ser rápidos e, ao mesmo tempo, de ser diversos. Nós não podemos produzir a mesma casinha no interior do Alagoas e no interior do estado de São Paulo, né? e no Amazonas, né? Cada realidade urbana exige um certo tipo de intervenção. Nós temos que, né, enfrentar o problema das áreas centrais das cidades que hoje passam por processo de obsolescência. Nós precisamos enfrentar a diversidade de capacidade de pagamento da população, tendo soluções diferentes. Temos que aproveitar também a capacidade que a população tem de produzir, porque a maior parte das habitações do Brasil foram produzidas pelos próprios
pelos próprios moradores, certo? Não em condições adequadas, obviamente, mas poder combinar, né, o investimento público, a assessoria técnica, o planejamento, com a capacidade empreendedora dos próprios moradores, é muito importante. Daí a importância, por exemplo, de valorização, né, dos sistemas, dos processos autogestionários, né, dos processos onde o protagonismo está com a sociedade e construir normativas que sejam adequadas a essas situações. Né? Porque muitas vezes, né, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida em entidades, ele tinha uma normativa que era um puxadinho da normativa do programa, né, do Minha Casa Minha Vida. Não tinha uma normativa própria que levasse em conta a diversidade e a especificidade daquele tipo de programa. Felizmente, hoje nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional sobre autogestão. Isso talvez facilite, né, a criação de... Mas eu estou dando aqui um exemplo aqui dessa necessidade de maior flexibilidade. Então, nosso grande desafio é esse. É um desafio de ser rápido, de ser flexíveis, né, de gerar resultados e, de, ao mesmo tempo, ter quantidade. Né? Então, é um pouco isso que eu queria dizer. E, certamente, para cumprir esses objetivos, a Caixa tem um papel importante, mas ela também vai precisar, né, ser redesenhada em função disso. Obrigado. Muito obrigada, Nabil. Acho que a gente fica, né, Takemoto, com uma série de trabalhos aqui que a gente pode... Acho que o time da Caixa, sem dúvida, se sentiu muito estimulado e mobilizado para atuar no tema das cidades inclusivas. Eu queria só fazer um registro de uma frase que ele disse, e Rita, lembrando aqui de você: privatização não atende a quem não tem renda para pagar os serviços. É bem isso, né? Não tem outra alternativa. Muito obrigada, viu, pela sua presença. E a gente já está, inclusive, com a professora Hermínia Maricato, já está conosco aqui online. Professora Hermínia... Oi? Só antes de passar para Maricato, só registrar aqui a presença da Eleonora, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, colega nossa da casa. Bem-vinda e prazer de citar. Também registrar a presença do Edson, diretor dos sindicatos bancários do Amapá, da Isabel. Então, assim, prazer de vocês estarem vindo aqui. E também, antes de só querer passar aqui para o Nabil, um caderno que foi feito pela FENAI, pela Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, ao CONTRAF-CUT, um caderno que fala dos números da Caixa no Brasil por municípios, por estado. Né? Então, assim, é um documento muito importante que a gente está dando subsídios aí para todos os empregos, para todos os militantes, para todos os empregados, e principalmente levar ao conhecimento da população os números da Caixa. Obrigado. Muito bem, Takemoto, obrigada. Então, nesse momento, nós gostaríamos de convidar a Hermínia Maricato, que é professora titular aposentada da USP, arquiteta e urbanista, coordenadora do curso de pós-graduação, membro do Conselho de Pesquisa da USP, foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, ministra adjunta do Ministério das Cidades, o qual foi criado sob sua coordenação em 2003, e a primeira mulher a receber a medalha de ouro da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos. E como a gente apresentou um pouco antes, Hermínia, de você chegar, né, nós hoje temos aqui dois dos maiores arquitetos e urbanistas do Brasil. E você é uma delas e a palavra está com você. Muito obrigada por sua presença. Obrigada, queridos. Eu sei que eu tenho muito pouco tempo, eu vou pedir para... Eu quero passar um PowerPoint que eu mostro em todo lugar, mas eu insisto em repetir essas imagens, não é? Bom, muito prazer de estar aqui falando para vocês. Eu acho que eu não vou perder meu tempo falando da importância da Caixa Econômica Federal para o Brasil. Isso aí é alguma coisa tão evidente que acho que dispensa que a gente fique... Claro, eu acho que o que precisa é falar para fora e é necessário mostrar isso para o povo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que cada um de nós tem que sair da sua bolha e tem que apresentar, nós temos que fazer
disputa de narrativas nesse país, isso está mais do que evidente. Então, eu vou pedir para pôr o meu PowerPoint, para falar bem rápido. Vamos rapidinho, então, porque eu quero aproveitar muito a oportunidade de estar aqui falando para vocês o que é um privilégio realmente, né? Alguém pode mudar o slide? Que eu não estou conseguindo também aqui. Sim, é só você ir falando que ele vai passando, tá? Isso. Bom, gente, o primeiro recado que eu queria transmitir é que o mundo está mudando e muitos partidos, entidades e mesmo instituições no Brasil não se deram conta dessa mudança. Temos surpreendido com muita coisa no Brasil, nova, né? Mas existe toda uma explicação para tudo isso, não é? A partir de 1970, nós entramos numa nova era e a chamada globalização neoliberal, e eu vou passar muito rapidamente, mas ela implica numa transição geopolítica, então, o poder no mundo está mudando. Nós estamos atravessando uma crise do capitalismo profunda, que acho que encontra semelhança recente só na crise de 29, não é? Nós estamos passando também por uma crise ambiental. No que diz respeito, vamos parar um pouquinho só na ambiental, porque é a própria humanidade que está em risco, não é? É a chamada raça humana. Nós estamos passando por uma mudança profunda nas relações de trabalho, e isso atinge todos nós, né? Os profissionais, evidentemente, que estão aqui reunidos, o banco, Caixa, não é? Mas toda a classe trabalhadora. E com eu falei de alguns elementos estruturais dessa mudança, mas nós temos, do ponto de vista político, um ataque aos direitos humanos, sociais, trabalhistas, ataque às democracias, às soberanias nacionais, às ciências, ao Estado provedor e às políticas públicas. Ou seja, estamos vivendo, inclusive, uma nova subjetividade diante dessa revolução tecnológica que atinge principalmente as comunicações. Vamos em frente. Falando em mudança, vamos também perceber, o Celso Furtado nos ensinou, né, a trabalhar muito com a conjuntura internacional para explicar o nosso país, não é? Ou qualquer país, e é sempre muito importante, quando nós estamos falando, portanto, num mundo em mudança, um mundo em transição, perceber como isso afeta o Brasil. Não é? O Brasil cresceu muito de 1940 a 1980, do ponto de vista econômico, com a industrialização e com a urbanização concomitantes, né? Nós tivemos um crescimento do PIB de 7% ao ano e a urbanização, em 40 anos, cresceu 600% a população urbana brasileira, né? E, a partir de 80, nós tivemos uma desindustrialização. Isso muda o Brasil completamente, não é? Nós temos, portanto, a partir do impacto da globalização ultraliberal, uma mudança política, econômica, na sociedade, no território brasileiro, na dinâmica populacional, no processo de urbanização e, evidentemente, no meio ambiente. Vamos em frente. Eu coloco 3 mapas muito rapidamente, isso é muito importante para a Caixa, não é? De como o território brasileiro vem sendo impactado de pouco tempo, né, gente? 1900 a 2010, não é?
o quanto o processo de urbanização sai da faixa litorânea, onde ele permaneceu durante praticamente 400 anos, com raras exceções, e agora diminui o crescimento das metrópoles, que se deu durante o período de industrialização, e nós temos aí um crescimento urbano das cidades de porte médio e das metrópoles, por exemplo, do norte e do centro-oeste. Vamos em frente. Falamos, portanto, em mudança, né? Nós estamos vivendo mudanças aceleradas, né? Profundas, mas vamos falar um pouco de permanências. As raízes do Brasil, né? Mais de 350 anos de escravidão, não podemos dizer que quando Cabral chegou no Brasil havia escravidão, né? Então, não são exatamente 388 anos, mas são séculos de uma força de trabalho baseada na propriedade privada da força de trabalho. E não é qualquer força de trabalho, é uma força de trabalho vinda da África, né? Que tem cor. 322 anos como colônia de Portugal, o que nos dá uma raiz de dependência histórica, né? Mais de 400 anos de economia e população predominantemente rural. O ciclo do café vem até depois da virada do século passado, não é? E menos, olhem bem, pessoal, menos de 60 anos como país predominantemente urbano. Isso é importante porque o nosso processo de urbanização, vamos em frente, ele é um processo muito acelerado e muito profundo. Nós começamos o século XX com 10% da população nas cidades, estamos com 85% da população nas cidades, e é importante que fique claro que nós estamos na sexta maior população do mundo, nosso país tem a sexta maior população do mundo, somos a oitava economia do mundo, ou seja, nós somos um país dos maiores do mundo e passamos por esse processo muito acelerado. Bom, eu vou deixar esse quadro conjuntural grande e vou passar, então, para a produção das cidades. Essa produção acelerada, pode voltar um pouquinho só? Esse é o gráfico da distribuição de renda no Brasil em 2000. Ele deve estar bem mais achatado, porque nós estamos, todo mundo sabe, não é, que estamos passando por um período de desemprego, informalidade no trabalho, e especialmente perda de renda do trabalho. Vocês estão vendo essas duas faixas superiores, o mercado residencial privado formal de corte capitalista, ele atende essas duas últimas camadas dessa pirâmide que vocês estão vendo aí. É um mercado que, claro, isso varia, não é? Teve períodos onde foi um pouco maior, um pouco menor, varia também de cidade em cidade, mas o que predomina é um mercado para poucos, é um mercado de luxo. E quem quer moradia sabe que ou compra no mercado, obtém um financiamento e compra, se não tiver herança, ou depende de políticas públicas. A maior parte da população brasileira, eu quero deixar isso bem claro aqui, não tem acesso à moradia nem pelo mercado, nem pelo Estado. Nem pelo mercado, nem pelas políticas públicas. A maior parte da população brasileira se instala como pode. E vamos ver como. Por favor, em frente, rapidinho. Isso aí, né? Ocupação de APP, vocês sabem que beira de córregos, cursos d'água, nascentes, são áreas de proteção permanente. Isso não existe. E essa população não ocupa essas áreas porque
quer confrontar a lei. Não tem nada a ver com isso. É absoluta falta de alternativa. Todo mundo tem que morar em algum lugar. Não é? É compulsório ter uma habitação. Você pode morar na rua, claro, né? Mas a maior parte das pessoas moram num lugar, e vamos em frente, e são lugares que afetam a saúde, evidentemente, dessa população. É óbvio que isso aqui é um local onde você tem facilmente uma condição de leptospirose ou qualquer outro tipo de dengue, chikungunya, e também uma falta de saneamento básico, né? Condições insalubres na moradia. Isso é muito comum, minha gente. Vamos em frente. Como eu falei, pode mudar o slide, por favor? Você tem também essa falta de acesso às condições de vida urbanas, não é? E incluindo o serviço de coleta de lixo, muitas vezes acesso à água corrente, acesso a esgoto, não é? Vamos em frente. Eu trouxe esses slides que eu costumo mostrar muito, porque eles são mais conceituais do que a ideia de factual, né? Embora isso aqui é Salvador, vocês estão percebendo que isso é um loteamento, não é? Consolidado, muito consolidado, mas que tem uma área aí que já sofreu deslizamento. Esse slide eu mostro há anos, não tem... isso aqui acontece há anos, a gente, cada vez que acontece, é uma comoção na mídia do país, né? E esse ano nós já tivemos aí, né? Petrópolis, o último lugar foi Recife, mas Alagoas, Belo Horizonte, vamos em frente. Então, deslizamentos, não é? Desmatamentos, com a produção de áreas de risco de deslizamento, é uma não cidade, como vocês estão vendo. Vocês podem dizer, bom, mas é um caso radical, não é? Extrema periferia, mas há cidades e metrópoles que 70% da população recorre a essa produção doméstica da moradia. Vamos em frente. Por favor, sim. E essa escala, é muito importante que a gente diga, não há um conhecimento no Brasil, nas instituições e até nas universidades, da escala dessa escala, não é? Então, nós não temos o controle sobre o uso e ocupação do solo e estamos diante de uma questão estrutural. Eu escrevi ali o que pode um plano diretor diante de uma questão estrutural. Vamos em frente. É um pouco de provocação. Em frente, por favor. Pode ir em frente, por favor. Bom, então, para terminar esse capítulo também, vamos ler isso aqui. O que é a cidade informal? Que diz respeito à maior parte da produção das moradias urbanas e das nossas cidades. Base fundiária irregular, sem financiamento público ou privado, sem arquitetos e sem engenheiro, sem licença na prefeitura, sem lei, código de obra, edificações, zoneamento, sem parcelamento do solo, sem segurança física ou jurídica, sem sustentabilidade, sem saneamento, sem saúde, insalubridade, congestionamento habitacional, insegurança, sem endereço, né? Invisíveis, mais alimento para a relação clientelista, não é? E por o Estado paralelo, o espaço de violência, é mais regra do que exceção. Vamos em frente? Bom, o que é importante tirar de chave dessa leitura é que a terra é um nó nas relações sociais no Brasil, e essa população que não tem alternativa, que ocupa áreas de proteção ambiental, que ocupa áreas de risco, que não tem o direito à cidade, ela se torna ré
de vítima, ela se torna ré nas ações de despejo, não é? Eu gostaria de falar da campanha Despejo Zero, não temos tempo, vamos em frente. A posse formal da terra divide a sociedade brasileira. O direito à posse formal da moradia divide a sociedade brasileira. Nós tivemos muitas conquistas no lulismo. Eu quero deixar aqui essa consideração, porque eu vou fazer uma crítica ao PAC, ao Minha Casa Minha Vida. Mas eu quero deixar claro que é preciso reconhecer o avanço, não é? A absoluta inovação que foi o período do lulismo, né? Tem um novo quadro legal com novas instituições, 20 mil conselhos participativos entre nacionais, estaduais, municipais. Eu vou citar alguns dos programas revolucionários: aumento real do salário mínimo, Bolsa Família, crédito consignado, olha aí a Caixa, ampliação do ensino básico e um número gigantesco de vagas nas universidades, com cotas ProUni, Pronaf, o PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, Luz para Todos, 1 milhão de cisternas, poderia ficar citando muito tempo aqui. Tivemos também, e agora eu entro no assunto, né, que a Caixa foi protagonista, subsídios à habitação social, pela primeira vez, uma quantia tão impressionante de subsídios. Não tivemos na época do BNH. Na época do BNH foram produzidas mais de 4 milhões de moradia. Agora, nesse ciclo do Minha Casa Minha Vida, foram mais de 5 milhões com subsídios para a população de baixa renda, não é? Houve, então, durante o período do lulismo, uma retomada dos investimentos em habitação, saneamento e mobilidade após quase 30 anos de ausência forte, não é, do governo federal no desenvolvimento urbano. Mas quais foram os problemas? Vamos em frente, por favor. Bom, os dados aí, né? Contratadas 5,4 milhões de unidades habitacionais. Gente, olha o recurso que foi investido. Mais de 517 bilhões nesse período, 2009 a 2018. Não é? Vamos em frente, então, no slide, pode ser? Bom, o que aconteceu com Minha Casa Minha Vida? E eu queria deixar aqui um convite, vocês devem estar fazendo isso, é muita arrogância minha achar que não, né? A gente refletir como é que a gente pode superar os problemas que ocorreram. O maior deles é, sem dúvida, em não entender o direito à casa como direito à cidade, quando eu estou falando de trabalhador urbano, não é? Essa produção de moradias fora da cidade consolidada. Por que eu estou dizendo fora da cidade consolidada? Porque está dentro do perímetro urbano, então, do ponto de vista legal, a Caixa não teria aprovado se esse conjunto tivesse fora da lei, né, fora da cidade, do perímetro urbano. Né? Essa é uma forma predatória de localização da moradia. Pode mostrar o próximo slide. Isso é, se eu não me engano, Fortaleza. Esse aqui eu nem me lembro. Espera um pouquinho só. Esse é São José dos Campos, né? Pode pôr o próximo, que é São José dos Campos. Foi um despejo violento de um pessoal que estava próximo do centro da cidade para uma área absolutamente desurbanizada, né? Cercada de zona rural. Né? Esse tipo de problema
que aconteceu no Brasil inteiro, e eu estava dizendo, eu orientei um doutorado aqui em São Paulo, teve várias consequências para insustentabilidade no desenvolvimento urbano. Você expande as periferias, porque leva o perímetro urbano para muito longe, incluindo muita terra rural dentro do perímetro urbano. Essa terra que entra dentro da cidade vazia, ela serve para os propósitos de especulação, de ampliar, amplia o preço da terra, a especulação fundiária, aumenta muito o preço de manutenção da cidade, é uma cidade insustentável, você tem que levar na extrema periferia, nesses conjuntos habitacionais, a retirada do lixo, o transporte. Eu passei em muitos conjuntos como esse, no Brasil inteiro, gente, em todas as regiões do Brasil, antes da pandemia, que parte desses conjuntos estão na mão do crime organizado, porque eles estão fora do ponto de vista da vida urbana, fora das cidades, não é? Isolados, sem muitos deles sem nenhum equipamento, e mais, o transporte, ele muitas vezes no fim de semana ele não existe, então os adolescentes são obrigados a ficar nesse exílio da periferia, como nomeou Milton Santos, não é? Vamos em frente. Do ponto de vista ambiental, isso é insustentável. Olha, Campina Grande, essa foto é minha, né? Tem perto de 10 mil unidades foram colocadas na extrema periferia, sendo que você tem esses vazios todos que estão aí para especulação entre os conjuntos habitacionais e a cidade consolidada, não é? Claro que isso obedeceu, como é o município, né, que tem a competência do uso e da ocupação do solo, e isso obedeceu a um lobby, evidentemente, que juntou empresas de construção, de incorporação, mais os proprietários de terra na cidade, enfim. Eu vi de tudo a respeito disso. Vamos em frente? Então, nós temos também, do ponto de vista da infraestrutura, dos investimentos do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, muito orientados por interesses rentistas fundiários e imobiliários, por ação de lobbies, não é? O caso mais espetacular é o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, não é? Mas esses, vamos em frente, eu quero mostrar apenas um caso, eu acho que é Vitória da Conquista, na Bahia, onde você tem uma obra maravilhosa, né? Uma obra de uma qualidade incrível, com ciclovia, com paisagismo, com drenagem, muito bem sinalizada, no meio do nada, não é? Ao mesmo tempo que você faz essas obras que, como eu já ouvi muito, não, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso município, você tem pessoas morando onde não tem nenhuma urbanização na mesma cidade, e elas não foram motivo desse investimento. Vamos ver aí em frente? Pode mostrar, eu estou mostrando muito rápido. Isso também é Campina Grande, você vê que você tem uma infraestrutura relativamente boa, né? Em áreas pouco ocupadas, né? Essa infraestrutura, ela acrescenta valor ao preço da terra. Então, a questão da terra nesse país, no campo e na cidade, ela vem atravessando séculos e travando o desenvolvimento urbano e travando o desenvolvimento rural. Travando, você tem, tanto no campo e na cidade, muito
presente o crime organizado e as milícias. Nós já temos pesquisas no Rio de Janeiro sobre isso. As milícias no Rio de Janeiro estão se especializando no mercado imobiliário e chegando, inclusive, a atender a classe média, né? Não é esse o caso aqui. Vamos em frente. O que eu quero mostrar aqui é que, enquanto você tem investimento em áreas que não estão nem totalmente ocupadas, ou que não tem nenhuma ocupação, como eu mostrei, você tem bairros na mesma cidade onde você não tem drenagem, você não tem esgoto. Aqui eu não sei dar certeza se eu não tenho água, né? A rede de água, mas não tinha, por exemplo, mostra o próximo slide, coleta de lixo, não é? Então, esses bairros que estão ocupados pela população, como eu mostrei, que não tem alternativa, não tem também investimento. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Vamos em frente, acho que eu estou caminhando para os finalmente, né? O papel fundamental da Caixa do Povo. A Caixa é um patrimônio do povo brasileiro. E os arquitetos e engenheiros da Caixa também são, do meu ponto de vista, parte desse patrimônio tão importante, né? Eu quero, antes, então, de falar, de provocar vocês sobre o que nós podemos fazer num novo ciclo, que obviamente vem por aí, né? Lembrar, antes de mais nada, que o desenvolvimento urbano, o uso e ocupação do solo urbano é uma competência constitucional municipal, não é? E o município tem muito pouco recurso para responder a essa competência. Recentemente, o professor Ladislau Dalbor e a professora Úrsula, da Fundação Getúlio Vargas, eu posso até depois mandar para vocês, nós fizemos um debate, e eles mostraram quantos municípios necessitam de investimento que ficam nos outros entes federados, não é? Restam apenas, depois de fazer frente às obrigações constitucionais nos municípios, sobram, na maior parte deles, 3% a 5% dos recursos municipais, incluindo os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, né? E 3% a 5% para fazer o quê, minha gente? Para lidar com moradia, desenvolvimento urbano, que inclui mobilidade, pavimentação, drenagem, iluminação pública, água, esgoto, coleta de lixo, equipamentos culturais e sociais. Ou seja, nós precisamos enfrentar essa questão, que eu acho que deveria merecer uma emenda constitucional, mas isso é alguma coisa que está mais distante das nossas forças, mas o que é possível fazer no curto prazo? Vamos em frente, que eu quero deixar aqui, então, uma questão para a gente, principalmente a FENAI, junto com todas essas redes que estão se formando para discutir as questões sociais no Brasil, muitas redes. Eu, particularmente, estou no BR Cidades e faço parte da Conferência Nacional Popular pelo Direito à Cidade, mas quero dizer para vocês que a gente está vendo emergir organizações de profissionais, de acadêmicos e de movimentos sociais em todo o canto desse país, não é? Como garantir que os investimentos irão priorizar quem mais precisa? Como é que nós vamos garantir a inversão de prioridades, né? Urbanizar as periferias, eliminar riscos, regularizar a cidade informal. Antes de pensar em produzir novas moradias, vamos olhar para a cidade que já está construída
e vamos levar cidadania, condições urbanas para esta cidade, né? Seguindo, como garantir assessoria técnica de arquitetos, engenheiros e advogados para a melhoria das condições habitacionais? Eu lembro aqui que o CAL do Rio Grande do Sul está fazendo um programa de levar banheiro. Gente, o Brasil não tem banheiro, se eu não me engano, em 5 milhões de moradias. São 20 milhões de pessoas simples assim, sem banheiro. Não é? Eu estou dando um exemplo. Não é? Como combinar recursos e diretrizes federais que vêm do futuro ministério aí que vai cuidar disso, né? Porque eu aqui não critiquei esse governo, não sei se precisa, né, gente? Porque agora o mundo inteiro já está descobrindo o que é o atual governo no Brasil federal, né? Mas como combinar recursos e diretrizes federais, que é o que manda a nossa Constituição, com gestão local e participação social? Eu, particularmente, trabalhei nas prefeituras democráticas e populares e acho que nós temos muita lição para tirar daquele período. Vamos em frente. Como garantir o direito à habitação e o direito à cidade nos projetos de novas moradias? Aí sim, porque uma política habitacional, uma política urbana do próximo governo federal precisa combinar a urbanização na cidade informal com a produção de novas moradias para tentar conter o bárbaro crescimento das favelas e das periferias em nossas cidades. Ou como garantir a melhor localização da moradia que vai ser produzida com recursos federais combinados aos recursos municipais. Sem dúvida nenhuma, eu quero dar uma sugestão, nós temos que separar a provisão de terras do projeto e da obra, para garantir uma melhor localização do empreendimento. Né? Nas obras de infraestrutura, como garantir a obra necessária na localização necessária? Vamos lembrar dos VLTs, dos BRTs, dos metrôs, das avenidas que contribuíram para expulsar, isso é um dado, gente, de pesquisa, 122 mil famílias para as periferias. Não é? Como é que a gente... Bom, é muito mais do que isso, porque só no Porto Maravilha foram mais de 50 mil famílias expulsas, infelizmente, com recursos federais. Né? Vamos em frente. Bom, e eu falo muito, isso virou um meme dos estudantes de arquitetura, não faltam leis. Nós temos leis avançadíssimas, como é o caso do Estatuto da Cidade, da Lei Federal de Mobilidade Urbana, da legislação que nós tivemos, ganhamos até o golpe de 2016, não é? Quando tudo começa a ser desmontado, mas nós temos um arcabouço legal muito forte no Brasil, que vem da Constituição de 88. O Estatuto da Cidade não permite mudança no plano diretor, na legislação urbanística, sem participação social. Não é? O que não significa que a lei esteja sendo aplicada. Eu estou dizendo não faltam leis, não estou dizendo que elas são aplicadas. A função social da propriedade ela não foi aplicada no Brasil. Segundo a pesquisa da professora Rosana Denaldi, foi aplicada em 6 municípios do Brasil. Não faltam planos urbanísticos, não falta conhecimento técnico que vocês, arquitetos, engenheiros da Caixa, detêm muito conhecimento. Falta o quê, minha gente? Falta recurso onde ele é necessário. Então, o investimento ele precisa ser ligado a
a um diagnóstico de vulnerabilidade social, a um diagnóstico dos indicadores territoriais, não é? Falta desatar o nó da terra, aplicar a lei, aplicar a função social da propriedade da cidade, e falta reconstruir a democracia brasileira, como os portugueses chamam, a democracia da proximidade, a participação onde as pessoas moram. Nós precisamos reconstruir a democracia capilarizada. E nós precisamos reconstruir esse pacto federativo, que vai do município até o governo federal. Eu estou terminando, juro, vamos lá. Por favor, vamos em frente. E isso, a reconstrução da democracia, passando pelas cidades, passando pelas comunidades, passando pelos bairros, igrejas, escolas, ela já recomeçou. É muito bom a gente perceber isso, não é? É um espaço de esperança, não é? O que está acontecendo, essa efervescência de volta da discussão dos nossos problemas, não podia ser diferente num país que exporta comida para o mundo e tem 33 milhões de pessoas passando fome. É muito dolorido, mas há esperança, não é? A Conferência Nacional Popular pelo Direito às Cidades, que nós fizemos em 3, 4 e 5 de junho, ela foi debatida, ela teve adesão de 600 entidades do Brasil todo, as propostas, eu não estou com o documento final, que ainda está sendo, recebendo realmente uma finalização, né, na redação, mas eu vou enviar a vocês. Ela foi discutida em 329 eventos em todo o país, com uma diversidade espantosa de temas, em relação ao tudo que eu conheci nos meus 50 anos de atividade profissional, acadêmica e política. Eu quero dizer para vocês que há muita novidade na cena urbana e que nós temos que aprender com a moçada que está vindo aí, com o movimento antirracista, não é? E, dizendo isso, eu quero terminar com uma proposta que é muito cara a nós, da Rede BR Cidades, e que está expressa nesse verso era um pessoal que já não é da minha época, viu, gente? Eu sou tão velhinha que eu já não sou da época desse verso aí. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, eu quero terminar mostrando o próximo slide e dizendo para vocês que muitas vezes a gente vai para o básico, não é apenas. Claro que o básico é importante, moradia, água, esgoto, transporte, mas nós temos que lembrar que essa geração de jovens e crianças no Brasil, principalmente depois os que passaram pela pandemia, tem todo o direito de desenvolver a sua potencialidade nesses equipamentos. O primeiro deles foi proposta do que eu conheci, né, do Darcy Ribeiro no governo Brizola, no Rio de Janeiro, o CIEPs. Esse aí é um céu, mas nós temos os CUCA em Fortaleza, a comunidade de Mãe Luísa, lá em Natal, que são equipamentos que talvez a gente deva dar prioridade para que a nossa moçada, a nossa infância, a nossa juventude consiga se desenvolver, já que mora num bairro tão precário como esse que vocês estão vendo aí, e vai demorar para a cidade chegar aí,
mas chega um complexo esportivo com quadras, piscinas, chega toda uma aparelhagem que dá condição para um desenvolvimento cultural e artístico, chega um centro comunitário para a população se organizar. Vamos pensar, meus colegas, vamos pensar em além do básico, porque nós vamos desenvolver a capacidade, a potencialidade, a esperança, enfim, de mudar esse país tão desigual, tão profundamente desigual e desumano. Obrigada, gente. Queremos agradecer aqui a excelente palestra da professora Hermínia Maricato e, sem dúvida, esse país precisa se reconciliar com a democracia. Não é mais possível a gente viver num país tão excludente e tão desigual como foi apresentado aqui brilhantemente pela professora. Muito obrigado, Hermínia Maricato. Passar aqui para Maria Fernanda, dar sequência ao nosso seminário. Magnífica, Hermínia, muito obrigada. Muitos elementos para a nossa atividade.